Você já ouviu falar na comadre Fulozinha? Ou cabeleira seca? A virgem protetora que guarda a mata e pune os caçadores e homens de mau coração? Sua lenda nasce no agreste de Pernambuco, entre a caatinga seca e os resquícios da Mata Atlântica, onde o sol castiga o chão e o sussurro do vento carrega histórias antigas. Foi numa dessas terras, na divisa entre Caruaru e Bezerros, que a história de Zé Severino ganhou vida. Ou melhor, perdeu a razão. Zé Severino era um cabra valente, mas ambicioso dono de um pequeno sítio. E, como muitos na região, caçador noturno, acostumado a entrar na mata escura com sua espingarda e seus cães, ele não era um predador cruel, mas a necessidade e a falta de respeito pelas leis da natureza começaram a toldar seu julgamento, fazendo-o caçar mais do que precisava, derrubando árvores jovens e desrespeitando os locais que os mais velhos juravam ser morada de espíritos. A sica a apertava e Zé, desesperado por dinheiro, ignorou os avisos da esposa, Maria do Rosário, que sonhara com uma menina de longos cabelos negros rindo na escuridão. Não vá hoje, Zé, a mata está agoniada, ela suplicou, mas ele só riu, ajeitando a mochila. Naquela noite, seu alvo não era mais um tatu ou uma capivara, mas o coração da mata, um trecho de mata ciliar ainda verde perto do riacho, conhecido como o Canto da Fulozinha. Diziam que ali a Virgem guardava os animais mais raros. Ao entrar, o silêncio não era o da natureza, mas o de uma espera. O ar estava pesado, com cheiro de orvalho e jasmim silvestre. Ele acendeu o lampião, e o brilho fraco mal furava a névoa que subia do chão. Foi então que ele viu. Now I'm animal, mas I'm rough. Um único fio de cabelo, longo, preto e brilhante, enroscado num espinho de jurema. Zé sentiu um arrepio na espinha. Um cabelo daquele tamanho só podia ser de uma mulher. Ele tentou ignorar, atribuindo a alguma moradora das poucas casas isoladas, mas logo o rastro se tornou constante. Tufos de pelo fino como crina de cavalo, mais sedoso, e marcas estranhas no chão, como pegadas de cabra, mas muito delicadas. Ele seguiu, a espingarda em riste, tomado por uma curiosidade doentia, e o pensamento de que, talvez, a tal comadre Fulozinha fosse uma mulher de carne e osso, e ele o primeiro a encontrá-la. A mata se fechava, e ele começou a ouvir uma melodia, um assovio doce e agudo, que parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum. O som o hipnotizou, fazendo-o andar mais rápido, tropeçando nas raízes expostas, e sentindo o medo virar uma euforia descontrolada. O assovio cessou abruptamente, e Zé se viu numa clareira banhada por um luar prateado. No centro não havia uma mulher, mas uma beleza estonteante. Sentada sobre uma pedra, com os pés mergulhados na água de uma nascente cristalina, estava uma menina. Cabelos negros caíam como uma cascata cobrindo-lhe o corpo frágil, e seus olhos eram negros e brilhantes, fixos nele com uma inocência terrível. Ela sorriu, um sorriso sem malícia, mas com a sabedoria ancestral de quem domina a vida e a morte da floresta. O que procura, caçador de alma turva? A voz dela era um murmúrio, como o farfalhar das folhas secas. Zé tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele apontou a espingarda, um reflexo do medo, e no mesmo instante a mata inteira pareceu se voltar contra ele. O chão tremeu, os galhos chicotearam em seu rosto, e o cheiro de jasmim deu lugar a um fedor acre, como enxofre. A menina não se moveu, mas sua expressão endureceu para uma fúria gélida. O cabelo dela, antes uma cortina, começou a se agitar sozinho, esticando-se como tentáculos negros e vivos, envolvendo as árvores e o ar. Zé sentiu uma dor lancinante na cabeça, como se 1000 agulhas estivessem sendo enfiadas em seu cérebro. Ele gritou, largando a espingarda, e tentou correr, mas seus pés estavam presos por raízes que pareciam ter crescido naquele instante. A risada da comadre Fulozinha o alcançou, um som estridente e infantil que rasgou a escuridão, misturando a pureza da criança com a crueldade do espírito protetor. Ele conseguiu se soltar, correndo em pânico pela mata, sem rumo, cego pelo terror. Ela não o perseguiu com passos, mas com um assovio incessante, agora distorcido. Um eco ensurdecedor de loucura que martelava em sua mente. Ele correu até o amanhecer, quando tropeçou e caiu no quintal de sua casa, coberto de arranhões, com os olhos arregalados e vazios. Maria do Rosário correu para socorrê-lo, mas não a reconheceu. Ele só balbuciava frases desconexas sobre o cabelo vivo e o assovio de Deus.
A única pista de seu tormento era um tufo de cabelo fino e preto, enrolado firmemente em seu pulso, que cheirava a terra molhada e jasmim.